As três perguntas dos santos apóstolos e o fim do mundo. Mateus 24, 3. E que diz assim: estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nós quando serão estas coisas, ou seja, a destruição de Jerusalém, e que sinal haverá da tua vinda, a vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja e do fim do mundo. E o Senhor Jesus, aqui no capítulo 25, versículo 31, quando os apóstolos perguntou quando será o fim do mundo, e Jesus diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então irão estes para o tormento eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então, quando vai acontecer o fim do mundo? 7 anos após o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada, aí inicia a grande tribulação. A grande tribulação é a última semana do profeta Daniel, a semana de anos, é 7 anos. Aí terminando os 7 anos, Jesus vem com poder e grande glória. Aqui no capítulo 24, versículo 29, e diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, depois do Apocalipse, no final do Apocalipse, e logo depois da aflição, os dias de aflição é o Apocalipse, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então o Senhor Jesus virá com poder e grande glória para livrar Israel da mão das nações, no final da grande tribulação. E ele vem, aqui no capítulo 19 do Apocalipse, esse cavalheiro montado sobre o cavalo branco. Capítulo 19, versículo 11. É Jesus que diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, tudo vê, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, ou seja, muitas coroas, muitas vitórias. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, o nome divino de Jesus. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Ele era o Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue por nós. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E seguia nos exércitos que há no céu em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. Todos os exércitos celestiais estavam com ele para essa grande batalha. E da sua boca saiu uma grande espada, para ferir com elas as nações. E ele regerá com vara de ferro, e ele mesmo é quem pisará no lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui continua dizendo: e vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne de todos os fortes, a carne dos cavalos de que sobre eles assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos. Todos os reinos estavam reunidos naquele dia, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo branco e seu exército, ou seja, todos os exércitos da terra reunidos para fazer guerra a Jesus e o exército dele, o exército celestial. E o versículo 20 diz: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais. E diz assim: e estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então Jesus virá com poder e grande glória, livrar Israel da mão das nações, pelejar com todas as nações, com todos os exércitos da terra, para implantar o seu milênio na terra. O ímpio será desarraigado da terra naqueles dias,
como disse aqui, os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca. A besta e o falso profeta lançados no lago de fogo ardente. E os demais que eram ímpios na terra, então foram mortos com a espada que saía da boca do Salvador Jesus, que é a sua palavra. Então o Senhor Jesus virá 7 anos após o arrebatamento da igreja. É o fim do mundo para o ímpio. Para o justo não tem fim do mundo. A memória do justo é eterna na terra. O justo vai viver eternamente na terra. Mas a memória do ímpio será desarraigada quando o Senhor Jesus vier com poder e grande glória. Quando ele vier para a batalha final, a batalha do Armagedon. Então, Jesus está voltando para tirar sua igreja. Em breve, não sabemos o dia e a hora, mas estamos certos que ele está chegando. E nós devemos assim nos preparar, nos santificar para irmos com ele. Porque Jesus é quem nos justifica. Diz que os justos estarão eternamente com ele. Os justos resplandecerão como o sol do firmamento sempre e eternamente. Então, acerca do justo diz assim: irão os ímpios para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E quem são os justos? Aqueles que foram justificados no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Todos aqueles que recebem o Senhor Jesus e o seu sacrifício na cruz do Calvário se tornaram justos, se tornaram puros, purificados no sangue de Jesus, para que possam herdar a vida eterna com ele no dia da eternidade. E concluindo dizendo assim: vamos todos ser justificados por Jesus, porque assim nós iremos para a vida eterna quando for chegado o fim do mundo. Então, a resposta final é: quando será o fim do mundo? Os apóstolos fizeram. E Jesus disse: é quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele. Então aí findou o mundo para o ímpio e inicia eternamente o caminho para o justo, a vida eterna para os justos. Amém e amém.